Nós conversamos sobre esse assunto com a professora de finanças da FGV, a Vera Bermudo. E ela traz exatamente esse cenário nessa conversa aqui com a CNN. Bora conferir. Basicamente, esse pedido de recuperação judicial feito pelas Casas Bahia, ele vai encontrar sucesso se as Casas Bahia conseguirem êxito no seu reperfilamento da dívida, algo que já foi feito com o pedido de recuperação extrajudicial que foi feito lá em 2024. Então, se ela conseguir mais uma vez um novo reperfilamento e se ela tomar as medidas, estruturais que ela precisa para que ela consiga sanitizar a companhia, algo que ela não fez em boa medida lá em 2024. Os juros altos, eles não ajudam o varejo, isso é fato. Porém, as empresas têm que se conscientizar que num ambiente de juros altos também, a gente tem que ter muita parcimônia para se endividar, entrar num plano expansionista e quando abrirmos loja, ela tem que ser um processo muito assertivo. Conversa que tivemos com a Vera e agora a nossa conversa com o Vitor Virirajá sobre esse assunto, sobre esse cenário das varejistas aqui no Brasil, esse cenário de economia no nosso país. Tudo bom, Vitor? Nosso analista e também âncora do CNN Money. Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Ô, Vitor, o quanto que o caso Casas Bahia é um fato isolado ou não, né? Ontem, na nossa conversa com o Vitor sobre esse assunto, ele destacava, olha, não só Casas Bahia, temos também Marabras, mostrando aí as contas de fato preocupando, várias empresas no Brasil ou pedindo recuperação judicial, destacando esse cenário mais restritivo. O que a gente tem de cenário, hein, Vitor? Carol, ontem a gente mencionava esse modelo de negócio, a crise do modelo de negócios das varejistas. Vale a gente trazer algumas dessas empresas que enfrentam alguns processos de recuperação, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. O caso da Americanas, por exemplo, com aquela fraude contábil de uma ordem bilionária, dezenas de bilhões de reais, mas pautada exatamente por um escândalo financeiro. A gente tem o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, o Grupo Toque, que é holding da Tokstok também, uma tentativa de reestruturar as suas operações em âmbito extrajudicial, depois apela para uma recuperação judicial. Temos a CVLB, que inclusive é a holding controladora da Casa e Vídeo, que teve, na verdade, uma operação bastante pressionada por essa restrição, tanto do ponto de vista de crédito para tomar dinheiro, quanto também como era um público voltado, principalmente para as classes C, D e E, nesse momento que essa renda ela migra para outro lugar, principalmente para pagar dívidas. Tivemos a Marabras, como comentamos ontem, com um fator mais societário, inclusive, do que o macroeconômico, O macroeconômico também, ele pauta exatamente esse movimento, exatamente por esse modelo de negócio sobre o qual eu falava ontem, que envolve principalmente essa base sobre o risco sacado. E temos a Saraiva também, que a gente acompanhou, inclusive sendo bastante penalizada. Temos aqui, inclusive, na nossa tela, exatamente essas empresas que eu citava, as varejistas bastante pressionadas nesse momento em que o dinheiro está caro e temos as especificidades de todas elas. A Serasa Experian publicou inclusive o levantamento nessa semana que aponta 9.100.000 CNPJs inadimplentes em junho. Esse é um recorde da série histórica, que foi iniciada em 2016, uma alta de 16,7% no período de um ano, 232 bilhões de reais em atraso. 8.600.000 são micro e pequenas empresas e o comércio responde por cerca de 1/3 dessas empresas. Do lado dos processos, o país fechou o ano passado com 2.466 empresas em recuperação judicial, que é também um número recorde para um ano, e existe um monitor chamado monitor RGF, que mostra exatamente esse movimento das empresas nos processos de recuperação, que registrou 6.341 casos de RJ, de ingressos de pedidos de recuperação judicial, só no primeiro semestre desse ano, uma alta de 6,2%. Já as recuperações extrajudiciais, essas saíram de 16 pedidos em 2021, quando a gente tinha um juro baixinho, para 84 pedidos no ano passado. As principais, quem escolhe normalmente entrar com o processo de recuperação extrajudicial, normalmente são as empresas maiores. E aí existem alguns fatores comuns entre essas empresas, uma Selic em 2 dígitos, uma dívida que foi contraída lá quando o juro estava baixinho entre 2020 e 2021, crédito a rodo no mercado, um spread bancário, aquele dinheiro que os bancos cobram para emprestar, teve um impacto bastante significativo a posteriori, depois que a Americanas, inclusive, revela esse rombo bilionário
contábil, a gente vê uma estratégia de mitigação de risco por parte dos bancos. E aí, se a gente pegar todo esse cenário macro, envolve uma resposta correta, porque o juro alto pesou, de fato, sobre milhares de empresas que não precisaram também se reestruturar. Ou seja, existem alguns fatores específicos sobre essas empresas, senão esse fenômeno ele seria universal. Então, vale a gente olhar além do setor varejista, como a gente traz para você, a gente tem alguns casos grandes agora e recentes de processos de reestruturação judicial aqui no Brasil. Temos, por exemplo, a Raizen, que apostou uma expansão bastante significativa para fora do seu core business. Temos Oncoclínicas e Ambipar, que na verdade diversificaram seus negócios, tem exposição também a papéis do Banco Master. A gente tem acompanhado essa contaminação também do mercado por causa dessas aplicações arriscadas do Banco Master. Temos o caso da Braskem, com a crise global do setor petroquímico como um todo. Aí temos Estrela, a fabricante de brinquedos, o Dia também, supermercados, o GPA, como a gente citou, a Tokstok, com esses fatores mais setoriais, esses fatores que envolvem exatamente esse modelo de negócio sob pressão. Então, a gente acompanha exatamente esse momento de crédito bastante caro, restrito, e esses modelos de negócios, portanto, também bastante em discussão, bastante pressionados. Casas Bahia, a gente viu, faria esse mesmo caminho, porque ela entra em recuperação judicial agora, mas ela já tinha passado por um processo de recuperação extrajudicial que teve início lá em 2024. E como a gente trazia ontem para a nossa audiência aqui no Novo Dia, Carol, houve aquela reforma de 2020 na lei de recuperação judicial e de falências, que cria esse arcabouço legal, traz regras mais claras e também segurança jurídica para que as empresas ingressem nesses processos, principalmente criando, adaptando essa figura da recuperação extrajudicial, que torna ela mais barata, mais rápida e menos hostil, tanto à reputação da empresa quanto aos próprios negócios. Você tem uma liberdade maior para negociar com os credores e é por isso, como eu disse, os grandes grupos passaram a preferir ingressar com pedido de recuperação extrajudicial, o caso que fez, inclusive, a gente tem, própria Casas Bahia. Vitor, só para ilustrar, porque a gente está trazendo aqui os números. E não sei se a visualização para você que está em casa ficou clara sobre exatamente aqui, ilustrando o que você está explicando para a gente. Colocando em tela, acho que a leitura fica melhor para quem está nos acompanhando, se possível. É só para a gente ilustrar. Temos aqui aquelas empresas que entraram com o pedido de recuperação judicial, e a gente está falando de Casas Bahia, Marabras, que destacávamos há pouco, Grupo Toque, que o Vitor também trazia aqui o destaque. Temos também aquelas que pedem recuperação extrajudicial, que era justamente esse ponto que você falava para a gente. O GPA, esse verde bandeira que aparece na sua tela. Também temos falência, é o caso da Saraiva, e CVLB, o destaque que a gente traz aí nessa lista. Portanto... CVLB, que é a holding, só para a gente deixar bastante claro, a holding que controla a Casa e Vídeo. Então, é exatamente isso, Carol. Dentro dessas estruturas todas que a gente tem hoje, a gente tem empresas, evidentemente, vivendo momentos diferentes. Caso da Americanas, por exemplo, que teve, depois do escândalo financeiro, daquele anúncio por parte do então CEO Sérgio Rial, que ingressa em 2023, traz à tona essas revelações sobre escândalos contábeis que tangiam exatamente ao modelo de negócios envolvendo risco sacado. Depois de uma série de reestruturações, do ponto de vista interno, mudanças do ponto de vista de governança, a gente vê hoje a empresa já no caminho para sair da RJ depois de negociar uma dívida gigantesca de mais de 40 bilhões de reais. Está no processo de saída da recuperação judicial. Temos em recuperação judicial ou com esse ingresso do pedido, até porque não foi aceito ainda o pedido das Casas Bahia, mas temos Casas Bahia, Marabras e Grupo Toque. Mesmo caso acontece com a Marabras, com dívidas bem menores, é verdade. Ingressou nesse fim de semana com o seu pedido. Já tiveram a falência decretada exatamente por essa impossibilidade de renegociar as dívidas com os seus credores. Saraiva, exatamente por causa do modelo de negócios e de uma presença, por exemplo, de uma concorrência muito significativa dessas novas plataformas, o Carol? O e-commerce, o quanto que está ditando aí um novo ritmo para as empresas no Brasil. Quando a gente olha para varejistas, o quanto que o e-commerce vem impactando, o que hoje temos aí de referências. Um dos fatores, inclusive, citados, pelas próprias Casas Bahia, para ingressar com o seu pedido, e caso também da Casa e Vídeo, como eu mencionei anteriormente, muito pressionado por essa concessão de crédito também mais cara, principalmente para o seu público-alvo. Então é por isso que, inclusive, várias empresas grandes têm optado, primeiro, por essa
possibilidade de tentar renegociar as suas dívidas com seus credores fora do âmbito judicial, fora do âmbito de uma recuperação judicial, por meio de um novo arcabouço legislativo trazido, né, tentando entregar uma segurança jurídica para que haja um caminho bastante sólido em relação a essa tentativa de reestruturar bons negócios, porque esses fundamentos, esses artifícios, eles existem para proteger boas empresas que passam por um momento de dificuldade e empresas que, infelizmente, também passaram por gestões que podem, evidentemente, ter tomado decisões equivocadas e ainda mais num cenário bastante conturbado do ponto de vista macroeconômico. O que o Vitor Irajá traz aí de cenário para a gente, inadimplência atingindo 9 milhões de empresas aqui no Brasil. A gente vai monitorando essa lista e agora a execução do plano de recuperação, né, Vitor? Como a gente comentava, quando uma empresa pede essa recuperação judicial, é justamente apresentar um plano para tentar colocar a casa em ordem. Já tivemos um impacto no mercado financeiro. Ontem, Casas Bahia, tivemos ali as ações despencando mais de 30%. E, claro, também a conferir hoje como é que vai se dar essa operação no mercado a partir das ações das varejistas brasileiras. Obrigada, Vitor. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.